que é o amor? Na arte, na música, no cinema, este é um dos temas mais explorados. Na filosofia, na psicologia e também na teologia, um dos temas mais discutidos. Mas afinal, o que é o amor? No último trimestre das lições bíblicas da CPAD da classe juvenis, nós iremos abordar este tema tão controverso e que gera tantas discussões, mas que para nós cristãos é essencial: o amor. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor, aqui nas Assembleias de Deus em Curitiba. E estou hoje aqui para apresentar aos irmãos a última lição do ano, as lições aqui do quarto trimestre da classe juvenis, que abrange a faixa etária de 15 a 17 anos e que irá falar sobre andando em amor, irá abordar o tema amor. Muito propício para esta faixa etária. Começa ali, né? Será que eu estou apaixonado? Será que eu estou amando? E também muito oportuno nesta época do ano em que estamos nos preparando para o Natal. Então, a primeira lição irá falar que Deus é amor. Este é o título da lição. E ela já começa definindo o que é amor pela etimologia, pela psicologia, pela filosofia e também pela teologia. No segundo ponto, vamos falar do amor como atributo de Deus. E é muito importante que os nossos adolescentes saibam diferenciar os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Eu gostei que aqui na lição tem essa parte da interação que sugere algumas dinâmicas que possam ser trabalhadas pelos professores com os alunos para que a aula seja mais atrativa. Como diz o nome, né? Seja mais dinâmica. Então, nós também falaremos a respeito das expressões do amor de Deus e finalizaremos no último ponto falando do amor de Deus na Trindade, né? Colocando o Pai como o amor em essência, o Filho como o amor encarnado e o Espírito Santo como o amor derramado. Que lições maravilhosas! Enquanto eu fazia a leitura das lições para poder trazer aqui para os irmãos, eu ficava imaginando como estudar estas 13 lições são importantes para que os nossos adolescentes cresçam na sua fé, para que eles possam entender cada vez mais a respeito de quem é Deus, de como Ele comunica o seu amor a nós e do que é o amor verdadeiro. O mundo fala muito de amor, o mundo utiliza muito o amor, mas de uma forma errada. E é por isso que essa lição vem num momento tão oportuno, porque ela vai mostrar aos adolescentes, nessa faixa que estão quase atingindo a maioridade, quase se tornando jovens, mostrar a eles o que é o verdadeiro amor. Então já começa pelo amor de Deus. Na segunda lição, vai diferenciar, né? Vai mostrar os diferentes tipos de amor. Então vai trazer o amor eros, o amor filéu, o amor ágape, o amor supremo, e trazer essa definição ali do amor e mostrar as dimensões do amor ágape. Olha que importante para os nossos adolescentes compreender na profundidade as diferenças do que é o amor de Deus. Numa fase em que eles são tão questionados, em que a fé deles é tão questionada, como é importante mergulhar no que é o verdadeiro amor de Deus, conhecer a essência do amor do nosso Senhor. Na lição 3, falaremos a respeito de amar a Deus acima de todas as coisas, né? Vai trazer aqui o mandamento. Então já vai começar falando que o primeiro maior mandamento da lei é o amor. Então traz na lei e depois traz também, vai mostrar a respeito do amor, o amor quando Jesus o traz, né? Vai mostrar ali as diferenças de quando o amor é apresentado na lei e de quando o amor é apresentado no Novo Testamento. Então faz esse paralelo. Vai falar também do pecado da idolatria e dos tipos de idolatria, né? Sobre a questão de adorar os bens materiais, sobre a questão de adorar a si mesmo e, por último, sobre permanecer no amor de Deus. Mostrar ali aos adolescentes que o Senhor nos amou primeiro, que Ele é a fonte de amor, dele provém o amor que nós desejamos ter, desejamos alcançar. Na quarta lição, falaremos a respeito de amor próprio, amar como a ti mesmo.
Como é importante mostrar que quando o Senhor fala, ama ao teu próximo, ele traz, né, neste amor ao próximo, primeiro o como a ti mesmo. Eu não posso amar a ninguém sem que eu me ame primeiro. Como isso é importante, como isso é necessário numa fase, num momento, nós estamos finalizando agora, né, enquanto eu faço esse vídeo para os irmãos, o Setembro Amarelo, falando aí da prevenção do suicídio, das doenças mentais, como nós precisamos trazer esse assunto aos nossos jovens, aos nossos adolescentes. Às vezes nós achamos que o que mais permeia a mente dos nossos adolescentes são as questões da sexualidade, mas pesquisas recentes que foram feitas mostram que na cabeça dos adolescentes cristãos hoje passa-se mais o dilema e as dúvidas a respeito de tirar a própria vida do que dúvidas a respeito da sexualidade. Veja como é importante que nós, professores, estejamos preparados para trazer aos nossos alunos, para trazer aos nossos adolescentes a palavra de Deus, para ministrar ao coração deles. Às vezes nós chegamos para uma IBD de manhã um pouco cansado, aqui em Curitiba, nós estamos em setembro e ainda está muito frio, está muito gelado. Então, às vezes nós mesmos, nós professores, acabamos chegando um tanto quanto desanimados na aula, mas veja como é importante que nós estejamos preparados, bem alicerçados na palavra do Senhor, em espírito de oração, para que nós possamos ministrar ao coração dos nossos adolescentes. Nós olhamos para eles e não temos ideia das batalhas que eles têm travado na mente deles, de como o Espírito Santo tem trabalhado no coração deles, ou às vezes de como o maligno tem tentado entrar no coração deles, tem colocado dúvidas a respeito de até tirar a própria vida. Que nós, professores, tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo para falar aos nossos adolescentes, para falar ao coração deles a respeito deste tema tão fundamental para a nossa fé, que é o amor próprio, que é olhar para si e encontrar e ter algo para estimar. Lá no primeiro ponto vai falar sobre amar a si mesmo, vai falar sobre autoestima, vai falar sobre o perigo dos extremos, né? Sobre essa autoestima em excesso, vai mencionar a personagem de Jezabel e vai falar também sobre a baixa autoestima. E termina falando a respeito de reconhecer o valor na humildade, né? Trazendo a questão da humildade e colocando Esther como um exemplo de humildade. Interessante usar Jezabel como um exemplo de alguém soberba e trazer Esther para um exemplo de humildade. Na lição 5, irá falar a respeito do amor ao próximo. Veja que vai falar primeiro do amor, de amar a si mesmo, né? De ter ali o que estimar em si, de amar aquilo que você, que foi quem Deus fez. Olha que como isto é profundo para os nossos adolescentes. Fala-se primeiro então do amor próprio e entra na lição 5 falando do amor ao próximo. E vai trazer aí que é o segundo maior mandamento, vai explicar quem é o próximo. No ponto 2 falaremos sobre a importância de amar ao próximo, de que quem não ama não é de Deus, que ele nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dele, mesmo quando nós não o reconhecíamos como Senhor. Vai falar que amar é ser empático e altruísta, no ponto 3. E no ponto 4 vai falar sobre exercer o hábito de amar, com palavras, com condutas e com sentimentos. Na próxima lição, que é a lição de número 6, nós falaremos sobre o amor não arde em ciúmes. Aqui é um ponto muito importante, porque nesta faixa etária nós já temos alguns adolescentes namorando na igreja. E nem sempre a classe de jovens, de adolescentes aqui que eu digo juvenis, né? Nem sempre ela se encerra aos 17 anos. Às vezes nós temos alguns ali um pouquinho, com uma idade um pouquinho maior, né? Então é muito comum que estes adolescentes já estejam namorando, principalmente as meninas que acabam começando um pouquinho mais cedo. E o ciúmes é um dos problemas mais graves que os nossos adolescentes enfrentam. Destes relacionamentos que começam muito cedo, que são contrários à palavra de Deus e são contrários à orientação pastoral e da liderança, muitas vezes, porque o adolescente não deve namorar. Muitos adolescentes sofrem com essa questão dos ciúmes, porque começam a se relacionar muito cedo
e ainda não têm a sua identidade bem firmada, então eles acabam se apegando no outro e se afirmando no outro. Então, qualquer indício que o outro, né, que o namorado ou a namorada dá de que não está indo bem aquele relacionamento, o ciúmes é manifestado de forma excessiva. A importância de nós, professores, abordarmos os ciúmes. Então, aqui no primeiro ponto vai conceituar os ciúmes, vai mostrar a diferença entre o ciúmes natural, o zelo, e o ciúmes patológico, e vai trazer os perigos de arder em ciúmes. Vai falar disso que eu mencionei agora há pouco aos irmãos, que é a questão da dependência emocional. Parece um tema que não cabe aos adolescentes, mas quando nós estamos inseridos na realidade dos adolescentes, nós sabemos que é algo que eles lidam diariamente. Existem até casos de adolescentes que não namoram, mas que já possuem essa dependência emocional, que tem esses que eles chamam de rolinhos, né, de amizade colorida. Tudo que não deveria haver, né, irmãos? Mas nós precisamos trabalhar com a realidade. E a realidade é que muitos adolescentes namoram. E estes namoros acarretam em muitos problemas para a vida adulta deles. Não só para a vida adulta, mas para a vida do momento, né? Ali para a própria adolescência. Porque o adolescente está ali se conhecendo, descobrindo quem ele é, entendendo a sua personalidade, o seu temperamento, a sua vocação, querendo saber o que ele vai fazer. É uma fase de tantas descobertas, de tantas escolhas, de tanta pressão externa e ao mesmo tempo eles acabam aceitando, caindo aí no conflito de namorar e aí ter que lidar com mais uma pessoa também em conflito. Então veja que a dependência emocional acaba surgindo muito neste período e é necessário que ela seja trabalhada. Assim como a questão de relacionamentos abusivos. Eu recebo no meu Instagram muitos relatos de adolescentes que se sentem à vontade para conversar comigo. O Senhor tem me levado para palestrar para muitos adolescentes, tem me dado este privilégio, e eles acabam se sentindo à vontade para falar comigo. E eu recebo muitos relatos de meninas que falam a respeito de abusos, de relacionamentos abusivos aos 13, aos 14, aos 15 anos de idade. Veja que não era o momento delas estarem enfrentando essas situações, mas por se colocarem, né, tão cedo num namoro, num relacionamento, às vezes íntimo da forma que não deveria ser, às vezes relacionamentos que fogem o que a Bíblia nos ensina. Apesar da Bíblia não falar de namoro, nós entendemos que o ato sexual, o ato conjugal é restrito aos casados, é restrito a quem se torna uma só carne, né, através dos laços do sagrado matrimônio. Então, muitos namoros que já recebem tudo o que só deveria receber no casamento ainda muito cedo e que por isso vem uma dependência emocional e que se tornam abusivos. Eu não sei, querido professor, querida professora, quem são os adolescentes para os quais você lecionará essa aula, mas sendo pessoas da sua igreja, que você possa conhecê-los, saber quais são os temas ali que mais são necessários trabalhar, se tiver, né, adolescentes namorando na sua classe, que você possa conseguir trazer este tema à tona, responder as perguntas deles, e que o Espírito Santo te guie, coloque as palavras certas na sua boca, para que eles possam ser bem instruídos e conseguir passar por esta fase sem grandes sequelas, que infelizmente é algo que tem atrapalhado a vida de tantos adolescentes cristãos. Eles acabam começando a namorar muito cedo e isso prejudica, inclusive, o relacionamento deles com o Senhor e também com a igreja. No ponto 3, vai falar desses efeitos da relação abusiva e vai falar sobre superar o ciúme. Da questão de exercer o domínio próprio, a paciência, de avaliar e reconhecer bem os sentimentos que o adolescente cristão possui. E no quarto ponto vai falar sobre o verdadeiro amor é libertador. É muito importante que nós possamos sempre comparar o nosso amor com o amor de Deus, porque ele é o modelo de amor perfeito. Então mostrar aos nossos adolescentes que o amor não arde em ciúme. Se o amor, né, o que você diz sentir aí pelo namoradinho, pela namoradinha, está ardendo em ciúmes, não está certo. Já começou errado porque começou fora do tempo. E aí, trazendo ciúme, trazendo dependência emocional, isso com certeza não vai acabar bem. Que o Senhor nos ajude a conscientizar bem os adolescentes da nossa classe. Amém?
Lá na lição 7, nós iremos falar que o amor não é invejoso. E a inveja parece um desses pecadinhos controláveis, né? Às vezes nós cristãos temos uma tendência de achar que pecado é só aquilo que afeta uma outra pessoa. Então, o adultério, o roubo, o tirar a vida de alguém. E às vezes nós achamos que a cobiça, a inveja, e a lição vai diferenciar a cobiça e da inveja, são pecadinhos que dá para lidar, que dá para ir empurrando com a barriga. Mas eu achei muito interessante que a CPAD trouxe esta lição, porque principalmente no momento em que nós estamos vivendo, em que as redes sociais estão tão em alta e que eu falei para a lição na apresentação da lição da classe de adolescentes. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card linkado para que você possa assistir, caso você também seja professor da classe de adolescentes. Que eu ouvi um comentarista político falando recentemente que antigamente, antes das redes sociais, nós nos comparávamos com a grama do vizinho. Agora, com o advento das redes sociais, nós nos comparamos com a grama do Neymar. E isso é uma verdade. Os nossos adolescentes passam horas e horas navegando na internet, nas redes sociais, e eles acabam se comparando com pessoas com as quais nós não podemos nos comparar. Nós não podemos comparar a nossa vida com uma vida que leva um jogador de futebol profissional, que é um dos melhores do mundo. Então, perceba que com o que nós estamos lidando. A inveja hoje, a cobiça hoje, não é só das pessoas que nós conhecemos, das pessoas da nossa realidade, das pessoas da realidade do adolescente. Hoje, a inveja e a cobiça estão mais ligadas às redes sociais, ao que você vê pessoas que você nem conhece compartilhando, dizendo que usam, dizendo que é bom. Às vezes nós vemos essas publis que aparecem no Instagram e elas nos despertam o desejo de ter aquilo que nós não podemos ter, de comprar aquilo que nós não temos dinheiro para comprar. Então veja que nós estamos, às vezes a gente acha que inveja e cobiça. Será que o adolescente sofre disso? Sofre e tem sofrido nesta era de redes sociais muito mais do que talvez, né, adolescentes de épocas passadas sofreriam. Porque você fica ali olhando aquilo, consumindo aquilo, desejando cada vez mais, comprar cada vez mais. Chega uma hora que aquilo desperta, né? Nossa, por que eu não tenho? Por que os meus pais não podem me dar? Que o Senhor nos ajude a ajudar os nossos adolescentes a entenderem dos perigos da inveja, que é o segundo ponto da lição. O terceiro ponto vai ajudar a lidar com a inveja, a reconhecer o sentimento, a evitar a comparação e a cuidar das emoções. E o quarto ponto vai dizer que o amor é o antídoto, o melhor antídoto de todos, porque o amor deseja o bem, o amor não é fingido e o amor é perfeito. Na lição 8, falará que o amor não é egoísta. Em tempos, né, e como eu disse aos irmãos, essa questão de redes sociais, em que deseja-se cada vez mais o que não se pode ter, o egoísmo nunca teve tão em alta. Né? Veja que nós somos uma sociedade que busca cada vez mais facilidades. Facilidades em nome de um egoísmo, em nome de se sentir bem. Eu ouvi recentemente uma adolescente me dizendo que não quer ter filhos porque dá muito trabalho. Veja que é um egoísmo a tal ponto de que eu não quero ter trabalho com outro ser humano, não quero aquilo que o Senhor reservou para nós. Né? Imagina se Eva tivesse pensado isso, não estaríamos aqui hoje, não é mesmo? Mas o egoísmo tem atingido pontos tão altos, a ponto de muitos hoje casais, muitos adultos, né, trazerem já desde a adolescência, por isso que é tão importante trabalharmos nessa faixa etária, pensamentos como esse. Eu não quero ter filhos porque dá um trabalho. Eu não quero ter uma casa grande porque gera muito trabalho. Então eu quero tudo pequeno, tudo rápido. Essa era de redes sociais nos trouxe muitos prejuízos, né? Nos trouxe muitas facilidades, com certeza, como esta apresentação da revista, por exemplo, mas nos trouxe muitos prejuízos, não é mesmo? Inclusive essa questão de que o amor esfriou em muitos de nós. Eu tenho uma filha, uma bebezinha de 1 ano e meio, e essa adolescente me compartilhou isso porque ela me vê, né, como a minha bebê, e ela falou, bebês dão muito trabalho. Eu falei, sim, realmente dão, mas é um ser humano, não é um cactus, né, que você deixa lá. É um ser humano. Claro que o ser humano dá muito trabalho, mas veja a que ponto chegou o nosso egoísmo, a ponto de nós não queremos nos doar pelo outro, não queremos nos doar pelo próximo.
essa cultura egoísta que nós estamos vivendo, que fala, não tenha filhos, tenha cachorro. E às vezes as pessoas pensam, o que tem a ver ter filhos ou não ter? Veja o que essa adolescente me disse, eu não quero filhos porque eles dão muito trabalho. Então assim, eu quero tudo para mim. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa que não quer se doar por ninguém. Como que esta pessoa vai conseguir entrar em um casamento cristão e entender que num casamento, como a Bíblia nos ordena, é preciso doar-se pelo outro? Não só no casamento, não só na maternidade e na paternidade, mas no próprio exercício do Evangelho. A Bíblia manda que nós nos sujeitemos uns aos outros em amor. Então é preciso que você se doe pelo seu irmão, pelo seu próximo, que você leve a palavra para pessoas que você, com os seus olhos, julga não serem merecedoras. Olha, irmãos, como é profunda essa questão do egoísmo e como nós precisamos trabalhar isso com os nossos adolescentes. É importante que até nós mesmos que iremos lecionar essa aula aos adolescentes, possamos falar com eles a respeito de faça uma autoanálise, veja o que você tem desejado na sua vida, o que você tem aberto mão na sua vida e quais são os motivos. Será que o egoísmo não nos tem separado, não nos tem atrapalhado o desejo daquilo que é duradouro? O próprio desejo pelo céu. Às vezes nós estamos tão egoístas, tão centrados em nós mesmos, no nosso próprio desejo, nas nossas próprias coisas, que nós não queremos desejar mais nem as coisas sagradas, as coisas do céu. Que o Senhor nos dê graça para lecionar essa aula que vai falar sobre o dom de servir, sobre o negar a si mesmo. Que aula importante! Como isso é maravilhoso! Enquanto eu li essa lição, eu falava, vai falando, Senhor. O egoísmo faz parte dos desejos da nossa carne. E nós, como cristãos, sabemos que a nossa luta contra a carne é diária, é constante. Na lição 9, nós falaremos que o amor não se ensoberbece. No primeiro ponto, vai falar sobre a soberba, trazer o significado de soberba, de orgulho, mostrando como é um pecado. Às vezes nós não contamos, né? Às vezes nós passamos direto, acabamos esquecendo de dizer que a soberba é pecado. Então vai falar sobre que a soberba precede a queda, vai utilizar a queda de Lúcifer, a Torre de Babel e a própria negação de Pedro como exemplos. No ponto 3 vai falar sobre orgulho e humildade e no quarto ponto sobre o orgulhoso torna-se inimigo de Deus. Que o Senhor nos livre de nos tornarmos inimigos dele, amém? Na lição 10, na lição 10, nós falaremos que o amor não guarda ressentimento. Então, lá no primeiro ponto da lição 10, vai dizer que o amor não é ressentido e vai chamar o ressentimento de veneno. Achei muito bom a forma como colocou aqui o subponto, o veneno do ressentimento. Vai falar sobre a inclinação ao ressentimento que nós temos. Lá no segundo ponto vai falar dos prejuízos da falta de perdão, do prejuízo físico, do prejuízo psicológico, do prejuízo espiritual. E vai falar no ponto 3 que o perdão liberta. E utilizar alguns exemplos que eu gostei muito, que é a questão do exemplo de José e seus irmãos. José, que é um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. Para mim, um modelo de fidelidade na Bíblia é José. Vai falar sobre como perdoar faz bem para todos e do sublime exemplo de perdão, que é o nosso exemplo de Jesus, que no Calvário nos perdoou enquanto nós ainda éramos pecadores. A lição 11 vai falar que o amor não se alegra com a injustiça. E a injustiça é algo muito forte nessa faixa etária. A questão da justiça social pega os jovens muito mais do que as pessoas adultas, né? Nessa fase, eles querem resolver o problema do mundo, querem resolver o problema de todos que sofrem. Então, essa é uma lição muito, muito importante. O primeiro ponto vai dizer que o amor não é insensível, vai falar sobre compactuar com a injustiça, no segundo ponto. E no terceiro ponto, vai falar que quem ama não discrimina sobre condenar o ato e não a pessoa. Tema muito importante nos dias em que nós estamos vivendo, onde nós ouvimos muito nas redes sociais, somos bombardeados pela ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada, porque ela fere diretamente muitas pessoas que têm escolhido como modelo de vida
condutas que a Bíblia chama de pecaminosa. Como é importante nós explicarmos que condenar o ato é uma coisa, condenar a pessoa é outra. Que nós, enquanto cristãos, precisamos condenar o ato do pecador, mas que condenar o pecador é algo que só Deus fará, no dia certo, inclusive. No quarto ponto, falará que o amor não se alegra, que o amor se alegra com a verdade. E vai terminar ali dizendo que a palavra de Deus é a verdade e a forma de amar verdadeiramente é pregando, orando e jejuando por todos aqueles que sofrem e que ainda não conhecem o Senhor. Na lição 12, nós falaremos a respeito de que o perfeito amor afasta todo o medo. E aqui, no primeiro ponto, vai falar que o perfeito amor afasta o medo, colocando como subpontos temer e ter medo. No amor não há medo. E vai falar, no ponto 2, da relação de amor e temor, da origem do medo, sobre temer a Deus. Recentemente nós vemos aí uma cantora muito famosa aqui no Brasil, falando sobre a questão do temer a Deus, né? Eu vou deixar até o tweet aqui na tela para os irmãos verem como a questão do temer a Deus é interpretada de forma errada. Muitos dos nossos adolescentes seguem essa cantora e compactuam com isso que foi escrito. É importante que nós, professores, estejamos bem preparados na palavra do Senhor e antenados, né, quando você vai dar aula para adolescentes, não tem como não estar antenado, não tem como não estar sabendo do que se passa no nosso mundo, ainda mais no Brasil, em que nós estamos vivendo aí prestes a decidir politicamente o seu destino. Enquanto eu gravo esse vídeo aos irmãos, nós estamos em setembro. Quando esta lição estiver, nós já, graças a Deus, estaremos quase terminando o ano, então isso já estará decidido, já teremos passado desta fase que ainda estamos passando no momento desse vídeo, estamos em setembro enquanto eu gravo esse vídeo, mas é importante que nós possamos entender o que é temer a Deus. Os nossos adolescentes não podem ter essa dúvida, eles não podem chegar na universidade com essa dúvida, porque quando eles chegam lá sem entender algo tão básico como a questão do temor a Deus, eles são presas fáceis das ideologias que são pregadas na universidade. Que o Senhor nos capacite a conseguir responder às dúvidas dos nossos adolescentes. E por último, na lição de número 13, não sei se será ministrada em todas as congregações das Assembleias de Deus no Brasil no dia 25 de dezembro, né? Porque será aqui no dia de Natal, mas sendo possível que nós possamos ao menos ministrá-la online ou passar um resumo dela aos nossos alunos, ou talvez fazê-la junto com a 12, eu não sei como na sua congregação ela será feita, mas é importante nós encerrarmos este trimestre, esta lição, mostrando aos alunos a questão do fruto do Espírito, explicar o que é o fruto do Espírito, o amor como fruto, que gera muita confusão, falar que Deus é amor e falar da superioridade do amor, né? Como o amor acima dos dons espirituais, acima do conhecimento e acima das obras. E para encerrar, o último ponto vai dizer que o mais importante é o amor. Que o fruto do Espírito nos torna semelhante a Cristo. O fruto do Espírito mostra quem nós somos. E o terceiro subtópico vai dizer que o fruto do Espírito é o caminho mais excelente. Amém, meus irmãos? Eu desejo que este trimestre, aqui nós tivemos uma lição apenas de apresentação, nos encontraremos em mais 13 vídeos para falar de cada uma das lições individualmente, mas eu desejo que o Espírito Santo te capacite neste último trimestre do ano de 2022. Desejo que o Senhor coloque as palavras certas na sua boca, que você consiga orar, falar com o Senhor, jejuar, se preparar para chegar na sala de adolescentes e conseguir ser canal de Deus, ser bênção de Deus sobre a vida deles. Amém? Eu convido você a deixar o seu like, a deixar o seu comentário e me acompanhar aqui, se inscrevendo no canal para ter acesso aos próximos vídeos. Amém? Deus abençoe.